Olá, bem-vindos a mais um workshop, o melhor de cada destino da Qualitours. Hoje a gente vai falar sobre Ásia. Estamos aqui com a Rogéria, parceria nesse projeto com a gente. Rogéria é especialista de destino e vai passar todo o conhecimento dela para a gente sobre a Ásia. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de Ásia, mais um destino interessantíssimo para ser feito através, com cruzeiros. Então eu gosto sempre de começar apontando a geografia, né? A gente como profissional tem que ter em mente as localizações para conseguir aí orientar melhor o cliente, saber a época do ano e etc. Então, vamos lá. Um primeiro ponto é a Ásia é um dos continentes mais amplos do mundo e a maior parte dele está localizada no hemisfério norte e temos um pedacinho aqui localizado no hemisfério sul. A Ásia é banhada pelo Oceano Índico e pelo Oceano Pacífico e existe um fenômeno muito importante que acontece com os países aqui nessa região no norte da linha do Equador, que são as monções que vão acontecer no meio do ano, de julho até setembro. Por conta disso, os navios eles vão ter a maioria da sua frequência entre setembro e abril. Daí a gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Bom, pelo destino, pelo continente ser muito amplo, a gente selecionou alguns países e desses países selecionamos alguns pontos que serão destacados hoje na nossa apresentação. Então falaremos e dividimos também a Ásia em 3 microdestinos para ficar mais fácil linkar a preferência, o estilo do cliente ao navio e ao destino. Então, a gente subdividiu Ásia Norte como China e Japão. Então, a gente vai falar desses 2 pontos em específico. Depois, Ásia Central, pegando aqui Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã e Camboja. E Ásia Sul, a gente fala um pouquinho de Indonésia, Singapura, Malásia e Filipinas. Lembrando que essa não é uma divisão geográfica, uma divisão que nós selecionamos para ficar mais fácil para vocês estudarem e oferecerem aí, vendo as diferenças para os clientes. Então a gente já falou, Oceano Índico e Oceano Pacífico são os mares que banham a Ásia. Por conta disso, a gente já espera um mar azul cristalino e calmo em várias regiões. E também temos aí, principalmente quando é banhado pelo Oceano Pacífico, temos áreas de mais agitação, então praias muito propícias para o surf. Os principais acessos para a Ásia hoje, os melhores acessos são via Oriente Médio. Então, Dubai, Abu Dhabi, Doha são as 3 cidades que recebem voos diretos a partir de São Paulo. Singapura também é uma opção, mas o voo que sai de São Paulo vai via Espanha, que pode ser uma oportunidade incrível de conhecer a Singapore Airlines. Em relação a visto e vacina, na Ásia, diversos países exigem visto e vacina ou só visto e vacina. Então, o que é importante? Consultar a equipe da Qualitours de acordo com o roteiro que o seu cliente tem interesse, e aí a Qualitours vai te orientar exatamente como fazer em relação a essa documentação. Muda de navio para navio, de destino para destino, quais serão os trâmites. Então, não precisa passar aperto, é só entrar em contato que a equipe vai orientar vocês direitinho. Bom, em relação às minhas dicas, pernoite na cidade de embarque, pensando em Ásia, é imprescindível, mais do que qualquer outro lugar. A gente está falando aí de destinos que vão de 7 a 9 horas a mais de fuso horário, destinos com a língua, gastronomia, costumes completamente diferentes. Então, o ideal, inclusive, há algumas companhias que já oferecem 2 ou 3 noites de pré-cruzeiro, mas o ideal é ter realmente pelo menos 3 ou 4 noites para essa aclimatação.
reserva de restaurante. Então, também é importante pensar que a Ásia é um polo gastronômico riquíssimo, e aí eu vou deixar com vocês também algumas cidades que vocês podem, durante a excursão, durante o passeio ou entre os passeios que os navios oferecem e que o seu cliente vai fazer, obviamente, qual a cidade que vale a pena recomendar um restaurante especial. Então a gente fala isso também. Então, como falamos um pouquinho antes, a época, né, quando ir, setembro a abril, é a época que todos os navios estão circulando pela Ásia. E aí eu quero destacar um detalhe, que China e Japão, no final do ano, né, entre dezembro, janeiro e fevereiro, é inverno. Hemisfério norte é a mesma latitude que Paris, né, que Europa. Então, qual é a argumentação? Porque os clientes estão habituados a pensar em hemisfério norte no verão. No auge do verão, cidades como Beijing, como Xangai, como Tóquio ficam absurdamente lotadas, porque o turismo interno, né, o turismo do chinês, do japonês, ele é muito intenso, e também no mundo inteiro, é férias nos Estados Unidos, férias na Europa, então todo mundo resolve visitar, decide visitar esses destinos no auge do verão. E aí fica insuportavelmente cheio, é muito quente, em Beijing chega aí a 32, 35 graus facilmente. E aí a grande vantagem de optar por um navio é, apesar de ser inverno, está tudo em movimento, a gente está falando aí de grandes cidades, onde o movimento vai ficar mais tranquilo, os clientes vão ter oportunidade de visitar os templos com mais calma, com mais tranquilidade, e aí no final da tarde, quando começa a esfriar um pouquinho mais, volta para o conforto do seu navio. Então, não há nenhum desabono em explorar essas regiões nessa época do ano. E aí, se o cliente quiser visitar mais no começo da primavera, ele pode ir abril, até final de abril tem algumas saídas. Inclusive algumas saídas exatamente na época da florada das cerejeiras, depois a Dani vai falar pra gente. Bom, perfil de cliente. Eu sempre falo, e o tempo todo a gente vai falar sobre isso, da importância do perfil, do estilo do cliente versus o destino versus o navio que vai ser oferecido. E eu repito que 50% da venda é sucesso quando eu consigo acertar essas três coisas. Então, para a Ásia, essencialmente, a minha sugestão é para quem já tenha, para aquele cliente que já teve uma experiência em navio, porque, né, principalmente se é a primeira vez que ele vai à Ásia, a gente já sabe que é um destino tão diverso, e aí a gente colocar tudo novidade, né? Se ele vai pela primeira vez no navio para um destino muito diferente, pode ser que não seja uma boa ideia. Então, o cliente que já viajou muito, que já tenha tido uma experiência em navio, e aí aquele cliente que tem curiosidade de Ásia, a gente sabe que o brasileiro aos poucos vem criando esse maior interesse pelo destino, mas ainda não é uma coisa, a gente não pode dizer que a Ásia é um destino popular para os brasileiros, porque muitos ainda têm receio em relação a diferenças sociais, a comida, a estrutura. Então, nada melhor do que introduzir o cliente pela primeira vez ao destino Ásia com um navio, porque ele vai ter todas as experiências que a Ásia proporciona, mas ele volta sempre para o navio onde a gastronomia é internacional, onde a equipe, né, o staff ele conhece, ele não vai ter todo aquele trâmite, porque a Ásia, fazer ela de outra maneira, é o tempo todo indo para o aeroporto, restrição de bagagem. Então, viajar para a Ásia é dispendioso, não só no quesito valores, mas no quesito estrutura, e o navio ele vai proporcionar todo esse conforto. Então, o ideal, a pessoa que vai a primeira vez na Ásia, ou que gosta de Ásia, mas não quer se aprofundar tanto, o navio é essencial. Então eu trago para vocês 3 dicas de inspiração na Ásia, que são 3 dicas de filmes.
Então, Comer, Rezar e Amar, que é um filme lindíssimo, todas as, né, e tanto Itália quanto Índia são experiências belíssimas, mas eu chamo a atenção para a última parte, quando ela passa na Indonésia. Então a gente consegue ter um pouquinho a ideia da verdadeira Indonésia. A Indonésia não é só Bali, não é só surf. A Indonésia tem muita cultura, tem muita diversidade, e nesse filme a gente consegue ter um pouquinho essa ideia. Depois a outra sugestão, Memórias de uma Geisha, que é retratado no Japão, que mostra bastante essa coisa da tradição milenar japonesa, que é encantador. O filme é lindo, se passa na cidade de Kyoto, no sul do Japão, que a gente vai pontuar também. Então, Memórias de uma Geisha é uma outra opção. E a terceira, que é o filme A Praia, que é muito mais para a gente ter, para vocês terem a noção do visual que são as praias do sul da Tailândia. A praia foi gravada em Phi Phi Island, então realmente um azul do mar incrível, a natureza exuberante, e é essa atmosfera que o sul da Tailândia vai sugerir. Tem várias outras opções, mas eu selecionei essas três para mandar para vocês. Bom, agora vamos mergulhar realmente em cada um dos destinos. Então, começando com Ásia Sul, onde eu vou pontuar Singapura, mais ao norte Filipinas e Malásia. E eu quis destacar bastante a Indonésia, porque as pessoas... não é o destino na Indonésia mais que o brasileiro tem familiaridade é a ilha de Bali, mas a Indonésia é um arquipélago, um conjunto de ilhas com várias ilhas diferentes, e o que é interessante é que cada ilha tem uma característica. Então, na Indonésia a gente tem o hinduísmo, tem o budismo, tem o islamismo, então é uma mistura de culturas e de paisagens que vale a pena explorar. Bom, começando com Singapura, que é uma cidade-estado ali na Ásia, é ainda um entreposto comercial importantíssimo. Singapura tem essa característica de unir o antigo e o moderno de uma maneira muito harmoniosa. Então, do lado de baixo da Bahia, a gente tem os bairros. Singapura ela é toda dividida entre bairros de imigrantes. Então, a gente tem os bairros indiano, chinês, o árabe, e no lado de cima da marina temos os grandes arranha-céus, grandes hotéis, centros de convenções, teatros. Então é uma cidade muito moderna. Uma característica e uma peculiaridade de Singapura é porque ela foi colônia britânica até 1959, muito recente. E isso fez, né, da cidade-estado, da cidade de Singapura, uma mistura de Oriente e Ocidente muito interessante. Então, tudo funciona maravilhosamente bem, né? Eles são extremamente corretos, com um modo de vida bastante sustentável, e o contraponto do Oriente, que é a mistura realmente de culturas. A Singapura ela foi criada, ela foi desenvolvida para ser uma cidade de indústria. Então recebeu muitos imigrantes marroquinos, paquistaneses, indianos e chineses, e por conta disso que existem aí esses bairros, esses quarteirões. Então tem o quarteirão árabe, que tem a mesquita com chamada para reza, com todas as características de uma cidade árabe, um mercado. A única diferença é que em Singapura o mercado árabe é mega organizado, não tem nada de bagunça, de sujeira, daquelas, né, carnes expostas que são tão comuns nos mercados árabes, mas as pichinchas, os objetos de artesanato, de arte, eles estão aí. Tem o bairro chinês, cheio de restaurantes, lojinhas de 1000 bugigangas, muito, muito animado. Então, no Ano Novo Chinês, entra em festa toda essa região. Tem o bairro indiano, também cheio de lojas, de restaurantes típicos. Então, Singapura é uma mistura de culturas, mas é uma mistura muito organizada. Fora que é o paraíso das compras, os shoppings, né, brasileiro adora fazer compras, então Singapura também é um ponto que tem esse apelo.
Depois a Indonésia, então como a gente falou no começo, a Indonésia é um misto de culturas e de religiões, e na verdade a minha visão, o meu imaginário quando eu penso em Indonésia é justamente os campos de arroz, né? As plantações de arroz, as plantações de chá, esse verde exuberante, as florestas que permeiam, né, a todo o país. Então, Bali, na Indonésia, é um destaque. Bali tem duas regiões para ser exploradas, que é a região do centro, que é chamada a região de Ubud, que é no alto da montanha, onde estão as lojas, os restaurantes, a Monkey Forest, que é um centro, né, como um zoológico, mas de preservação. Na Monkey Forest a gente tem diversos templos daí hinduístas, e aí esse visual aqui atrás, que são as belas plantações de arroz. E aí alguns templos hinduístas, como especificamente em Bali a gente tem maior quantidade da população sendo hindu. Depois no sul de Bali, daí a gente tem as praias, tem o Templo de Uluwatu, que é um dos templos mais famosos também de Bali, praias de areia branca, algumas praias voltadas para o surf. Nas imediações, existe também a Ilha de Komodo, na Indonésia, que é o melhor jeito de chegar na Ilha de Komodo, sem dúvida, é de navio. É um parque nacional tombado pela Unesco e preservado. Então, alguns navios, eles param e exploram a Ilha de Komodo, que além de praias maravilhosas, ela tem o famoso dragão de Komodo, que são venenosos, são os maiores lagartos do mundo. Como eu já disse, eu não queria ter nenhuma experiência muito próxima de um dragão de Komodo, mas é uma espécie endêmica, diferente, né? Um mini dinossauro aí que os clientes vão ter oportunidade de descer, de conhecer um pouco mais, principalmente nos navios que valorizam aí o conhecimento através de palestras. Depois em Java, que é a maior ilha da Indonésia, Java, 95% da população é de muçulmanos, então tem a mesquita. Então no centro de Java tem essa característica, e na costa leste a gente tem o oposto, que é o templo de Borobudur, tombado como patrimônio pela Unesco, e ele é o maior templo budista do mundo. São 504 estátuas, ele é lindíssimo, todo um circular e com vários templos e monastérios ao lado. Então, no entorno dele, é um sítio religioso para os budistas muito importante. As pessoas vão lá para fazer meditação, para receber uma bênção dos monges. É realmente muito lindo. E ele fica na mesma região do Parque Nacional de Vulcões e Cachoeiras, que é um visual incrível. E aí a gente também reforça de que navio não é cada vez menos focado apenas no público sênior. A gente tem, principalmente na Ásia, diversos roteiros com destinos e atividades. Então o cliente ele pode fazer um trekking para chegar nas cachoeiras, pode ver a parte mais histórica e religiosa, pode fazer caminhada pelo Parque dos Vulcões. Então a gente tem aí uma diversidade de atividades que vai com certeza atender a diversos perfis e idades de clientes. Depois Malásia, aqui as Petronas, né, as torres gêmeas de Malásia. O brasileiro sempre quando ouve falar em Malásia é por conta do Grande Prêmio de Fórmula 1. A cidade de Kuala Lumpur, que é a capital, ela é muito arborizada, com diversos jardins, zoológicos. Então é uma surpresa, porque a gente pensa uma grande capital na Ásia como uma capital mais moderna, né, depois de ver as Petronas, mas
Kuala Lumpur tem essa característica de ser bastante voltada para a natureza, com muitos espaços, muitos templos religiosos. Destaque para Batu Caves, que são esse conjunto de cavernas de calcário, que a gente tem aqui uma super escadaria, e aí interno é um visual maravilhoso, com estalactites, formações naturais. Então também é um passeio feito quando o navio está em Kuala Lumpur. Para o norte da Malásia, temos diversas áreas de praia, praia de areia branca, transparente, fininha, e um mar também de um azul piscina, né? Então, Malásia é um ponto de mergulho riquíssimo, tanto Malásia como Filipinas. Tem a ilha Sipadan Island, que só recebe 120 mergulhadores por dia. E aí a sugestão é, se você tem um cliente que mergulha, que você sabe que é apaixonado por mergulho, pedir a possibilidade de reservá-lo para essa experiência, porque no dia que ele chegar lá com o navio e aí ele para e vai querer mergulhar, ele não pode, porque naturalmente já terão lá as 120 pessoas. Então, são esses detalhezinhos que vão fazendo da viagem uma viagem mais rica. É vocês conseguirem, de acordo com o estilo do cliente, orientar quais são as excursões que vão ser mais interessantes, que vão atendê-lo melhor, se é uma excursão de dia inteiro, se são 2 excursões ao longo do dia com almoço no meio do caminho. Então, cada vez mais eu gosto muito de reforçar que principalmente a venda de cruzeiro, todo mundo acha a venda de cruzeiro muito simples, e mas a gente pode fazer de uma venda de cruzeiro bastante elaborada, e aí o tempo do cliente otimizado, a experiência dele muito mais profunda do que se ele só sair daqui tiver que se virar lá com o concierge para reservar, para entender o que poderia ser melhor para ele. Então um pouquinho mais de Sipadan Island. E aí Filipinas, que também é um mar transparente, tem uma barreira de corais riquíssima. Daí a capital, Manila, que é o porto de entrada, tem um centro comercial importante, mas a cidade de Manila é bem pequenininha. O meu destaque é para Bohol, que é uma ilha também que vários navios param, que é esse conjunto de montanhas, elas parecem bombons, né? Na época de outono e inverno ela vai ficando toda amarronzada, por isso que ela tem esse nome, o Parque de Chocolate Hill, montanhas de chocolates, e é uma região também de preservação e que é possível fazer trekkings, né? É possível fazer explorações aí de caminhada. Lá também tem esse centro de conservação do tarsier, que é esse bichinho, é um dos menores mamíferos do mundo e são endêmicos das Filipinas. Bom, além disso, tem as diversas ilhas. Filipinas é um conjunto de mais de 7.000 ilhas. Boracay Island é uma das mais famosas, que tem uma vida, é considerada uma das ilhas mais de baladas, onde os asiáticos frequentam, como quem vai para Ibiza para curtir a vida noturna. O ponto positivo de estar no navio é que durante o dia a gente explora aí esse mar, né, curte realmente a praia, e à noite volta para o navio sem bagunça, sem a loucura que é, porque realmente é bem agitado à noite nas Filipinas. E aí algumas das diversas praias de Boracay Island, realmente feio, desagradável, não dá vontade. E agora a gente vai falar das opções de cruzeiros dessa região. Bom, falando das propostas, as diferentes propostas de cruzeiro marítimo que a gente tem para essa região. Primeira proposta, primeiro produto que a gente ressalta é a Regent Seven Seas, que é uma companhia de luxo all-inclusive. A gente diz que é a mais all-inclusive, de fato all-inclusive. Por quê? Porque ela tem absolutamente tudo incluído na tarifa dela.
E um destaque para a Regent, como a Rogéria comentou, que é importante você chegar uma noite antes, no mínimo, para um roteiro como esse. E o ideal é você ter uma certa aclimatização no destino antes de começar a tua experiência. A Regent, ela oferece uma noite de hotel pré-embarque, já está incluído na tarifa. O transfer do hotel para o porto também incluído na tarifa. E nas saídas de Ásia, ela está com uma promoção específica de um programa de 3 noites, programa terrestre de 3 noites incluídos, ou pré ou pós. O passageiro decide, para ele ter também um pouco da vivência terrestre. Então, o que a gente destaca aqui na Regent? A Regent, os navios que fazem normalmente a região da Ásia são de 700 passageiros, é o Voyager e o Mariner. Eles foram recentemente reformados, então eles estão com uma decoração lindíssima. Todas as cabines já começam com varanda, então, e tem um espaço interno excelente. A gente disse que a companhia que tem mais espaço interno disponível dentro do navio, você se sente muito à vontade. Ela tem serviço de mordomo das categorias penthouse para cima e todos os passeios em terra também estão incluídos na tarifa. Então, a cada porto de escala, o passageiro tem uma lista, uma seleção de passeios em terra que ele pode escolher para desfrutar o destino. Mostrando um pouco da cara, né, da cabine, da suíte do Voyager. A nova decoração. Quando você embarca, né, quando você já entra no navio, você é recepcionado por um recipiente com frutas, uma garrafa de champanhe, né, é um welcome que é dado para os passageiros. A nova decoração. Olha que bonita. Um visual mais moderno, mais elegante. E aí a gente traz uma saída de 27 de março, de 17 noites, o Voyager, fazendo essa região, né, de Filipinas, Malásia, por um valor de R$ 11.599, com tudo incluído. Então, nesse valor, tem gorjeta incluída a bordo, bebida a qualquer momento da viagem, serviço de mordomo, a partir de penthouse para cima, uma noite de hotel pré-embarque e ainda a opção de 3 noites de terrestre pré ou pós-cruzeiro. Então, quando a gente olha esse valor, né, esse valor a gente está falando por um itinerário de 17 noites. Então, primeiro, quando você tem que transformar esse valor por dia, ter uma ideia do valor por dia para conseguir comparar com as outras companhias, e aí você vai perceber que você tem um benefício muito agregado aqui, um custo-benefício muito interessante. Por quê? Porque você tem absolutamente tudo incluído. O passageiro não vai ter nenhum gasto adicional. Então é importante essa dificuldade de às vezes apresentar uma proposta como essa para o nosso cliente. Tem que mostrar tudo que está incluído e tudo o que essa tarifa representa. A Regent, a Seabourn, ela tem o restaurante principal, que é The Restaurant, e o restaurante alternativo, o Restaurant 2. Não há custo adicional para a reserva desses restaurantes, mas a gente sugere sim que se faça reserva. E ainda você pode escolher 2 bebidas prediletas suas para estar no seu frigobar na cabine. A Seabourn, ela não tem serviço de mordomo. Em vez disso, ela trabalha com serviço de concierge, mas que acaba desempenhando um papel similar. Tá? Veja um pouco a cara da Seabourn. A Seabourn, ela tem olha, esse aqui é o restaurante 2, é o restaurante alternativo. Olha que charme. A Seabourn, ela tem uma característica, ela tem algo que ela chama de momento Seabourn. Ela procura sempre surpreender o hóspede, o passageiro. Então, eu conto sempre uma historinha que eu ouvi de um passageiro, que eu acho que exemplifica bem isso. Ele foi fazer uma excursão em terra, ele ficou o dia inteiro numa excursão em terra, cansativa. Quando ele voltou para a suíte dele, ele é surpreendido por um banho de espuma que tinha sido preparado pela sua camareira. Então,
ela teve a sutileza, a delicadeza de saber que ele estava numa excursão, que ele ia voltar cansado, e ela deixou preparado um banho de espuma. Então aquilo surpreendeu ele e foi algo inesperado, que é o que eles chamam de momento Seabourn. Tá? Então a Seabourn tem muito dessas sutilezas. A Seabourn a gente traz aqui 2 saídas de novembro, uma no começo e outra no final de novembro, a partir de $4.000 por pessoa, mais taxas, tá? Aqui as taxas não estão incluídas, ou $3.000 por pessoa, mais taxas. Veja o itinerário, a gente está falando aqui aqui é bem focado em Indonésia, aqui é mais Malásia. A Seabourn é uma excelente também proposta de valor, é um serviço excelente e as tarifas dela costumam ser mais agressivas, tá? E sempre tem promoções, é sempre importante a gente observar quando ocorrem promoções. A Companhia du Ponant é a nossa companhia francesa. A gente está falando aqui de 2 iates de 264 passageiros e um veleiro de 64 passageiros. Quem faz a região da Ásia é o iate de 264 passageiros, é o Léo Austral. É uma companhia premium, com um bom serviço, um sistema também all-inclusive, então gorjetas e bebidas incluídas. E o foco da Ponant, o que caracteriza a Ponant, é a imersão no destino. Ela tem itinerários riquíssimos e muito interessantes, são realmente itinerários diferentes do que as outras companhias trazem. E a proposta dela é você explorar o destino. Então ela para no Porto de Escala cedo para você poder ter a chance de explorar, ela pernoita quando é necessário pernoitar. E ao longo do cruzeiro você tem palestras sobre especialistas do destino, de enriquecimento cultural, para você ir se preparando para aquilo que você vai conhecer. Então isso é mais ainda interessante num destino como a Ásia, que, como a Rogéria comentou, você precisa ter uma preparação para você entender tudo aquilo que você vai encontrar. Tá? A Regent, a Seabourn, a Silversea também tem palestras a bordo, tá? Eu esqueci de comentar. Aqui, apesar de ser uma companhia francesa, o idioma é francês e inglês, você tem as 2 línguas faladas a bordo. E a decoração é muito elegante, muito contemporânea. E o clima é um clima de iate. Você se sente num iate, você se sente muito à vontade. É um barco menor, apesar de ser um barco menor, ele tem, ainda assim, ele tem alguma vida noturna a bordo, que depois a gente vai comentar mais. Um pouco da cara da suíte da Ponant. Vejo que é muito bonita a decoração, muito moderna. Esse é o teatro, tá? É onde acontecem as palestras durante o cruzeiro e também onde acontecem os shows a bordo. Então, apesar de ser pequeno, né, 264 passageiros, tem um teatro e você tem shows interessantes, estilo cabaré, e você tem concertos de piano, então você tem um entretenimento a bordo bem interessante. Uma outra característica da Ponant é que ela trabalha com cruzeiros temáticos, tá? Então, por exemplo, você tem cruzeiros de golfe no Mediterrâneo, você tem cruzeiros gastronômicos também na região da Croácia, Mediterrâneo, e em que a bordo vão os músicos ou vão os chefes de cozinha, e ao longo do cruzeiro você vai tendo todo esse contato com o tema específico. A gente traz aqui 2 saídas do Léo Austral, uma em dezembro e outra em março. A gente está falando aqui de uma tarifa de $3.400 mais taxas para essa saída de 2 de dezembro, tá? Fazendo aqui Indonésia, basicamente. E essa saída de 4 de março, de 16 noites, por $6.520. Ou seja, é um excelente custo-benefício, tá? Então, uma proposta de valor bem interessante também. E a Oceania, que é a companhia de cruzeiro que a gente classifica como a porta de entrada para o luxo. Tá? Então, para aquele passageiro que ainda não conhece o luxo, que já fez Celebrity, Royal, a melhor forma de você introduzi-lo ao universo do luxo é através da Oceania. Porque ela apresenta uma relação de custo-benefício muito interessante, então as tarifas são baixas e você tem um excelente serviço, você tem uma excelente experiência a bordo,
que é muito facilmente confundida com um produto de luxo, tá? Aqui a gente está falando de barcos maiores, são barcos de 1.250 passageiros, então tem uma vida noturna um pouco mais presente. A gente está falando de uma companhia em que você customiza o cruzeiro para o seu cliente. Então você tem uma tarifa que não tem nada incluído, mas você pode ir agregando pacote de bebida, agregando internet, agregando excursão em terra, e você vai transformando aquele cruzeiro num cruzeiro all inclusive na medida do que o seu passageiro necessita. Porque às vezes o passageiro não bebe muito, para ele não é interessante ter uma tarifa all inclusive com todas as bebidas, então você pode trabalhar isso individualmente, e aqui quando eu falo individualmente cada pessoa, cada passageiro, então uma cabine você pode ter alguém com um pacote de bebida e o acompanhante sem o pacote de bebida, e isso traz bastante flexibilidade para oferecer esse produto. Tá? O clima a bordo é muito caloroso, é muito simpático. Você tem um grande foco em gastronomia. Aqui a gente está falando de 8 opções diferentes de gastronomia a bordo, com excelentes ofertas de pratos para você degustar. E tem 2 outros pontos de destaque, que é o Bon Appetit, que é um centro de culinária, onde você pode fazer aula de culinária junto com uma chefe de cozinha, então você prepara um prato junto com ela, que é muito gostoso. E o La Réserve, que é um ambiente mais menor, em que você tem uma degustação de vinhos com harmonização de pratos. E aqui no La Réserve é o único restaurante, a única opção de gastronomia a bordo que a gente tem uma taxa, porque aqui você degusta vinhos muito especiais, então é cobrado uma taxa. Aqui a área da piscina, tá, da Oceania. Esse é o Main Dining Room, é o restaurante principal, não precisa de reserva. Nos restaurantes alternativos a gente recomenda a reserva, isso para todas as companhias, tá? Para garantir que o teu passageiro tenha uma boa experiência a bordo. Serviço extremamente cordial, extremamente caloroso, tem agradado muito o público latino em geral. A gente tem percebido que a Oceania está sendo muito bem aceita entre os latinos. E o barco que faz aqui a região da Ásia é o Insignia, que é um dos navios mais clássicos da companhia, tá? É um navio um pouco menor. A gente está falando aqui de um roteiro de 35 noites, em 11 de abril. Olha o valor, gente. $8.590 mais taxas, atenção para as taxas, mas mesmo assim, se você for olhar o valor por dia aqui, é uma excelente relação custo-benefício. Por isso que a gente fala que a Oceania é uma porta de entrada para o luxo, porque o passageiro ele pode, pagando um valor baixo, já vivenciar uma série de experiências que ele vivencia num produto de luxo. Bom, agora a gente vai falar de Ásia Central, né, Indochina, onde os principais destaques serão para Tailândia, Camboja, Vietnã. E aí, como eu falei no começo, a gente selecionou alguns portos aí para poder falar um pouquinho melhor para vocês. Bom, começando com a Tailândia, que é o país que o brasileiro tem mais familiaridade, né? Um país que já tem mais infraestrutura aí para receber o turista. A cidade de Bangkok, que é a capital da Tailândia, eu diria que é uma Nova York no meio da Ásia, né? Uma cidade incrível, muito agitada, com muitas opções de compras, de restaurantes. É uma das cidades que valeria a pena o cliente ter uma experiência gastronômica num almoço, em algum dos hotéis ou dos restaurantes especiais que a cidade oferece. Ela é toda cortada pelo rio Chao Phraya e tem o moderno e o antigo também vivendo em perfeita harmonia. A cidade de Bangkok, diferente do que a gente imagina, sempre quando a gente pensa em Ásia, pensa em Tailândia, a gente já imagina os monges, tudo super tranquilo, mas na verdade Bangkok não. Bangkok ela é bem agitada, com um ritmo de turismo bastante intenso. E aí o meu destaque em Bangkok é visitar
o complexo do antigo Palácio Real. Então essa é uma das imagens, uma perspectiva a partir do rio. E o complexo do Palácio, dentro do Palácio Real, são vários templos. Então esse é o Buda deitado, todo folhado a ouro. O complexo ele é de 1872 e o destaque realmente é para a arquitetura, para a riqueza de detalhes nas construções. Sem dúvida, essa visita, como qualquer outra na Ásia, tem que ser feita com as excursões dos navios, que tem guias competentíssimos para conseguir explicar, para conseguir mergulhar realmente o cliente, né, o seu cliente no conhecimento, no entendimento sobre cada um desses detalhes. Então, para vocês terem uma ideia, essas construções, hoje não mais, mas elas eram todas folhadas a ouro. Daí esse é um outro destaque, que é o Buda de ouro. Eles são 5 toneladas de ouro maciço, e dentro do complexo do Gran Palácio é muito comum a gente ver as oferendas. Então flores, leite, arroz são oferendas típicas aí dos budistas. Os templos eles não são apenas voltados para o turista, né? Ele realmente são templos, sítios religiosos importantes para o povo local. Bom, na cidade de Bangkok, um outro destaque, sem dúvida, é o mercado flutuante. Ele acontece todos os dias, das 8 às 11 da manhã. E aí a minha recomendação é, para vocês entenderem, quanto menor o navio, quanto mais premium é a marca do navio, melhor é a qualidade das atividades que ele oferece. Então, os navios de luxo que a gente vem mencionando ao longo desse workshop, eles sempre vão levar os clientes a pontos menos explorados, né? Onde o turismo é menos intenso. Então, é uma experiência imperdível visitar o mercado flutuante, onde as pessoas locais fazem lá comércio de comidas, tem as comidas né, que eles cozinham de uma maneira muito peculiar, verduras, peixes, objetos de decoração, enfim, é muito rico e aí é um dos passeios que vale muito a pena. Depois, indo para o sul da Tailândia, a gente tem as duas costas, a costa do Pacífico e a costa do Índico. Na costa do Pacífico estão as praias de Koh Samui, que tem barreiras de corais maravilhosas. Então, quem fica quando você desce nessa região, você tem duas alternativas. Ou curtir as atividades de mar, de mergulho, jet ski. São regiões que têm vilarejos pequenos, e então realmente é para curtir mais a praia. No lado do Índico, a gente tem a Phi Phi Island, Phuket, e aí essas formações rochosas que são típicas dessa região. Na verdade, essas formações, que são essas montanhas de calcário, a gente tem apenas 3 lugares do mundo, que é em Phi Phi Island, né, que é na região de Phuket, em Ha Long Bay, no Vietnã, e em Guilin, no interior da China. Então, realmente é um visual maravilhoso. Os navios, eles param mais em alto mar, e aí você desce, você pode tanto alugar, o cliente pode tanto alugar esses barquinhos típicos dessa região, ou descer com o barco menor do navio, que vai te deixar na praia, e aí o cliente pode desfrutar um dia, né, tomando uma bebida, ao sol. Alguns navios, inclusive, param em praias mais desertas e eles montam a estrutura para o cliente poder curtir aí um dia de praia, que essencialmente são as atividades nessa região de Phuket, Koh Samui, Phi Phi Island, Koh Phi Phi. E o mergulho também, que é riquíssimo nessa região. Depois, o Vietnã, que é um país muito rico, com uma costa muito rica. Na verdade, de norte a sul, o Vietnã ele é margeado, ele é banhado pelo mar. O destaque para Hanoi, que é a capital do Vietnã. Vietnã foi um dos países que fez oficialmente parte da Indochina, e a Hanoi é a cidade que mais
demonstra, que mais mantém essa herança na arquitetura, né? Então, uma arquitetura, a gente percebe alguma herança art déco e essa mistura do classicismo francês com a parte mais rústica, oriental, é muito visível. O Vietnã, ao longo dos últimos anos, dos últimos 20 anos, vem se desenvolvendo cada vez mais. Hoje é comum ver muita moto e já muitos carros, né? Há 10 anos atrás eram só bicicletas. O centro, né, chamado o Quarteirão Antigo, que é um conjunto de 36 ruas com casa aí de século XI, século XII. Então é a região mais gostosa para caminhar, cheia de lojinhas, para compras, restaurantes, e fora a parte da arquitetura e a história. Hanoi, sem dúvida, quando a gente compara principalmente Hanoi e Ho Chi Minh, Hanoi ela tem essa atmosfera mais charmosa, de cidade de interior, de capital, com uma atmosfera de cidade de interior. Então, aí algumas peculiaridades, algumas cenas que a gente costuma ver na Ásia. Em Hanoi também está o mausoléu de Ho Chi Minh, que foi o líder, símbolo da resistência. Então, para visitar o mausoléu de Ho Chi Minh, tem uma série de pompas e circunstâncias para fazer essa visita, e vale muito a pena para entender um pouco o que esse líder representou para o país. A partir de Hanoi, é possível visitar Halong Bay. Então, alguns navios param em Halong Bay e o cliente vai passar o dia em Hanoi. Alguns navios fazem as duas coisas, o que é muito rico. Então, vai depender tudo do quanto o teu cliente quer se aprofundar naquele destino e de acordo com as saídas dos navios. Mas Halong Bay, essencialmente, está em 99% dos roteiros que vão passar pelo Vietnã, porque realmente é uma das regiões mais lindas. Halong Bay é esse conjunto de mais de 3.000 ilhas, também tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, e aí esses barquinhos são os barcos dos pescadores, porque Halong Bay tem diversas vilazinhas, vilarejos sobre palafitas no mar, e aí os clientes fazem os passeios ou nesses barcos, que são barcos tradicionais vietnamitas, ou ele desce no navio com o barco menor do navio para poder fazer essas incursões. Então o mercado o mercado flutuante de Halong Bay é muito genuíno, né? Ainda está intocado, não tem tantas influências assim, se a gente comparar, por exemplo, com o mercado flutuante de Bangkok, que já está muito mais preparado para receber o turista. Depois, indo para o sul, a gente vai passar por Hue, que foi a capital imperial até 1945. Então a gente vai ver uma arquitetura chinesa muito intensa, e ruínas, algumas mais preservadas que outras, riquíssimas nos detalhes da arquitetura, da história, da grandiosidade que foi esse país, antes da Guerra do Vietnã. Depois, a cidade de Da Nang, que é uma cidade portuária importante. Da Nang é uma cidade grande, mas que dá acesso a Hoi An. Então, alguns navios, sempre também o que vai acontecer? Dependendo do tamanho do navio, ele vai parar num porto maior, e aí são feitas as excursões terrestres, ou se o navio é de pequeno porte, muitas vezes ele para nesses portos como Hoi An, que é uma cidade muito, muito, muito charmosa, um vilarejo de pescadores. Eu comparo muito com Paraty, porque são esses casarões antigos, e ela tem uma herança chinesa na arquitetura também, de interior da China, muito forte, e é um vilarejo que é como você visitar a China há 50 anos atrás, né? Ou você em alguns vilarejinhos chineses que quase não têm influência ocidental. Apesar de ser no Vietnã o tempo todo foi disputado, e por muitos anos
na época do Império Chinês, ele foi dominado. Por conta disso a gente tem aí toda essa herança. Então olha essa praia que linda, esses cestos dos pescadores, e isso é o natural, eles voltam das pescas e aí eles deixam aí as cestas na praia para pescar. Então é um sítio histórico e bucólico muito lindo aí no centro do Vietnã. Depois, mais ao sul, a gente chega a Ho Chi Minh, que ela era Saigon até 1975. Ho Chi Minh era a cidade, era a capital do Vietnã do Sul, na época da divisão Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Aí o meu destaque é para o mercado Colon. Ásia, sempre que o seu cliente tiver oportunidade, tiver interesse, vale a pena ele explorar, ele visitar um mercado de especiarias, um mercado local. São sempre muito diferentes, né? Eu falo que essas iguarias asiáticas aí, para quem tem coragem, mas vale a pena pela diversidade, é algo que ele não vai ter acesso em nenhum outro lugar senão lá. Então vale muito a pena, e eu sempre falo que mercado local é realmente o lugar onde você vai ter 100% de contato com a vida das pessoas, né? Esses mercados são frequentados pelos locais e eles vão fazer as compras, e aí você tem um pouco do contato com o cotidiano verdadeiro daquela cidade. Ho Chi Minh é a cidade onde a gente vai conseguir entender um pouco mais a guerra do Vietnã. É onde tem o Museu da Guerra, com vários artefatos, documentos e fotos, e é onde a gente visita os túneis de Cu Chi. Então, que eram os túneis onde os Vietcongs ficavam por semanas. Isso aqui é bem baixinho, então quem tem claustrofobia, dificuldade de locomoção, não consegue passar por esses túneis. Então olha aqui um exemplo, né? Os guias entram sempre, é possível a gente entrar para ter essa dimensão de como foi cruel a experiência aí da Guerra do Vietnã. Então em Ho Chi Minh é uma visita banhada de história recente, e é muito rico. Eu costumo dizer que tanto Vietnã, Camboja, Laos, são países que passaram por diversas guerras civis, guerras internas, guerras importantes, massacres importantes. O que mais surpreende nesses países é o fato das pessoas não manterem-se com mágoa, rancorosas por tudo que eles vivenciaram. Muito pelo contrário, é um povo extremamente amável, receptivo, alegre, sempre disposto a contar as vivências que eles tiveram. Então isso faz também da Ásia um destino muito especial, e principalmente essa região aí. É difícil uma pessoa viajar para o Sudeste Asiático, viajar para a Ásia e voltar do mesmo jeito que ela embarcou. Ela sempre vai trazer aí um conhecimento, uma essência diferente. E aí essa parte a gente finaliza com o Camboja, um país incrível, pequenininho, mas importantíssimo por conta dos templos de Angkor Wat, que é o principal destaque. Um destaque também para a cidade de Siem Reap, que é o porto de entrada. Ela é banhada pelo rio Mekong, e a gente vai ter ao longo do rio Mekong esses vilarejos, as moradias em palafitas. Então Camboja a gente já tem uma experiência mais genuína do que é o interior da Ásia, né? A maneira de viver dessas pessoas. Esse é o mercado de Siem Reap, das mulheres cortando as carnes, né? Muito intenso e diferente para o brasileiro que viaja para a Ásia. Então ele se depara com cultivos e formas de viver extremamente rudimentares, e que para eles funcionam muito bem. Então o conhecimento que a gente volta, a visão, o olhar que a gente volta de uma viagem dessa, ele acaba sendo bem rico.
Daí o templo de Angkor Wat, que é o destaque principal numa visita ao Camboja, é considerado a maior construção religiosa do mundo, que foi descoberta na época de 60, por acaso, por historiadores e arqueólogos, que era uma floresta, toda essa região era uma floresta densa, fechada, e aí com escavações e explorações, eles começaram a descobrir ruínas, e aí foram fazendo cada vez mais descobertas e acabaram trazendo à tona o Angkor Wat, que é um complexo com vários templos, hoje é tombado como patrimônio da humanidade, e ainda existem muitos estudos em relação, né, a como era feita a engenharia, a verdadeira religião, porque a gente tem templos com características hinduístas. Esse, por exemplo, é um templo dedicado a Vishnu, que é um deus hinduísta, mas ao mesmo tempo a gente tem aí alguns templos com características mais budistas. Então a parte da engenharia, da arquitetura, esse é um dos templos que a gente vendo os detalhes, eu falo que é um templo em 3D, né? Então como há mais de 1000, 2000 anos atrás, um povo construiu com tamanha perfeição essas esculpidos na pedra. Então é mais um dos mistérios aí das antigas civilizações. Alguns dos templos ainda estão escondidos, né? Estão nas árvores, nas raízes, porque as raízes das árvores da floresta foi o que protegeu e tampou todos esses templos. Então tem vários templos com as raízes ainda por cima, cobrindo parte dos templos. Muitas delas foram tiradas para poder colocar o templo para fora, outras ainda preservadas, e algumas mantêm o templo de pé. Então é muito rico essa experiência. Então visitar um dia inteiro, é possível chegar no lombo de elefante, nos templos, e olha só a riqueza aí de detalhes da arquitetura. Agora a gente fala dos navios dessa região. Agora vamos ver as principais propostas, as diferentes propostas de cruzeiro marítimo que a gente tem para essa região. O primeiro destaque nosso é a Regent, é a companhia mais all-inclusive, como a gente já mencionou. Por que a gente traz ela como uma primeira opção? Porque ela tem os passeios em terra incluídos. E essa região, como a gente está vendo com a Rogéria, ela demanda, ela exige uma exploração em terra muito rica. Você precisa entender o que você está visitando, você precisa conhecer sobre a cultura, e não há como fazer isso sem uma excursão, sem um guia altamente especializado que possa te levar a esse conhecimento. E as excursões da Regent, os passeios incluídos, são de extrema qualidade e proporcionam isso. Então, mais um pouco da cara, da nova decoração da Regent. Vejam como está bonito. O novo ambiente. Essa Observation Lounge. Olha que lindo esses cristais, né? E a saída que a gente traz como destaque é a saída de 18 de janeiro do Voyager, que sai de Singapura, faz aqui Tailândia, Malásia e o Vietnã. É uma saída de 18 noites por $13.699. Ou seja, se você dividir esse valor aqui por dia, você vai ver o tremendo valor que está embutido aqui nessa proposta. Lembrando que todas as categorias da Regent já começam com varanda. Então, por exemplo, quando a gente às vezes olha uma tarifa de uma outra companhia e é muito mais barato, a gente não está percebendo que essa outra cabine, essa outra categoria da outra companhia, ela é uma categoria de repente externa, que não tem varanda, né? Então, quando a gente compara uma companhia e outra, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, de comparar maçã com maçã, né? Categorias similares e sempre olhar o valor dia, para entender a proposta de valor, entender o que está embutido naquele produto, tá?
Nessa saída, a gente tem até 46 opções de passeios em terra incluídos para escolha do passageiro. Lembrando, é preciso fazer reserva antecipadamente no Brasil. A Qualitus faz essa reserva das excursões, então o passageiro tem que escolher aquilo que ele mais tem interesse e a gente proporciona a reserva para que ele consiga ter essa experiência maravilhosa, tá? Assim como a reserva dos restaurantes. E temos também nessa saída a inclusão do pacote de 3 noites em terra pré ou pós-cruzeiro, que já está incluído nessa tarifa, a partir da categoria concierge para cima. A Seabourn, que é a mais premiada dentro do porte dela, né? São barcos de 450 passageiros. Como eu mencionei, aquele detalhe, né, de surpreender o passageiro, de gerar momentos inesquecíveis, então tem essa preocupação presente. Vamos ver um pouquinho dessa área externa, né, tem as jacuzzis. Aqui você também tem possibilidade de refeição externa, a jacuzzi. E a suíte da Seabourn. O serviço realmente é muito bom. E a gente traz aqui uma saída no Sojourn, dia 15 de fevereiro, saindo de Singapura, fazendo Tailândia e Vietnã. A gente está falando aqui de 14 noites, são $28 mil, mais taxas. Aqui a gente está falando de uma categoria com varanda, all inclusive. Tá? Lembrando, não tem passeios terrestres incluídos. A única companhia que tem passeios terrestres incluídos é a Regent. Todas as demais são all inclusive em gorjetas, em bebidas e enfim, nas possibilidades de gastronomia a bordo. A Companhia du Ponant, que é a nossa companhia francesa, é uma excelente opção dentro do conceito de yacht premium, de 264 passageiros, com bastante foco na exploração do destino, como a gente já comentou. Essa aqui é uma imagem do restaurante superior, que você pode ter café da manhã estilo buffet e o jantar também estilo buffet. Essa imagem de dos bares, que é gostosíssimo, é uma das opções à noite de entretenimento. Então, depois do show, você pode vir para esse bar e ouvir um recital de piano sentado nesses sofás maravilhosos. A sensação é que você está numa sala de estar de uma casa de um amigo teu e ouvindo um som maravilhoso. Tá? Aqui é o spa, né, que são sortis. Os amenities são L'Occitane para Ponant. Olha que linda a imagem do banheiro. E a gente traz 2 saídas aqui do Le Austral, 30 de outubro e 10 de novembro. A primeira fazendo aqui fundamentalmente Vietnã e a segunda também, bem focada em Vietnã. A gente está falando aqui num valor de $4.700 mais taxas para uma categoria externa com varanda, tá? Então, uma excelente proposta para sua categoria de navio. São barcos menores, conseguem parar em portos que os outros não conseguem parar, tá? E é o conceito iate, uma proposta diferente, por exemplo, de um navio da Regent, que é um pouco maior, é uma proposta navio, tá? É um outro tipo de ambiente interno. E a Oceania, que é a maior companhia nossa, né, desse segmento que a gente destaca, maior em termos de capacidade de passageiros, a gente está falando de 1.250 passageiros, mas os navios que fazem a Ásia, a região da Ásia, são os navios mais clássicos de 700 passageiros, que é o Insignia e Náutica, que eles têm uma decoração estilo clube inglês, tá? Então é um pouco diferente das propostas do Marine do Riviera, que são mais modernos, com uma decoração que realmente surpreende. Um pouco do ambiente. Os amenities, a novidade na Oceania é que todos os amenities agora são Bulgari, tá? De todas as cabines, então independente da categoria, os amenities são Bulgari.
Um outro detalhe, ó, tá vendo a decoração? Ela é meio estilo clube inglês, é uma coisa um pouco mais pesada, com madeira escura, com dourado. Um detalhe que eu esqueci de comentar, a Oceania, em função dessa boa receptividade dos latinos em relação ao produto, eles bolaram, né, montaram para 6 saídas específicas, pacotes de excursão com guia falando ou espanhol ou em português, justamente para atender ao público latino e entender o quanto isso agrada ou não ao nosso público. Então, é um pacote que você deve, inclusive, adquirir no Brasil, porque tem 40% de desconto adquirindo no Brasil, e você tem uma série de excursões que você pode estar com um guia ou falando português ou falando espanhol. E a agência é comissionada em 10% em cima desses pacotes, tá? Aqui a gente tem 2 saídas, uma do Náutica, outra do Insígnia, uma em fevereiro e outra em março. A gente tem Vietnã e Camboja de um lado e aqui Tailândia com Vietnã. A gente tem um valor aqui de $5.000, $5.800 mais ou menos, mais taxas. Lembrando, aqui nessa tarifa não tem bebidas alcoólicas incluídas e não tem gorjetas, ou seja, uma tarifa pura, sem nada incluído. Só tem as opções de gastronomia, que, claro, você tem acesso a partir dessa tarifa. Então, nesse valor, você pode agregar os pacotes de acordo com o interesse do teu passageiro e transformar a experiência numa experiência mais all-inclusive na medida do que lhe interessa. Tá? A Oceania, ela tem com frequência bastante ofertas, são tarifas bem promocionais, que são as tarifas Explorer World. Então, é importante ficar atento para esses momentos de oferta, que são momentos de fato bem especiais para você conseguir, de repente, ter uma oferta irrecusável para o teu cliente. Tá? E agora a gente vai para a Ásia da região norte, com a Rogéria. Bom, então a gente vai finalizando com Ásia Norte, né? Como eu comentei com vocês, com maior destaque para China e Japão. E aí tem vários portos aí na China, mas o nosso destaque vai ser Beijing e Xangai. E Japão a gente vai falar de Tóquio e Kyoto. Bom, a primeira imagem já que é a cara da China, que são essas iguarias completamente apetitosas, né, polvinhos, um tubarão, coisinhas básicas aí chinesas. E aí, Beijing, que é o primeiro ponto que a gente destaca, a Grande Muralha da China, construída aí há mais de 2.500 anos atrás, são 8.000 quilômetros de extensão. A Muralha da China está mais ou menos a 1 hora do centro de Beijing. E como eu comentei com vocês, existe essa diferença, a gente tem que atentar para essas situações especiais. Então, navios menores, os navios de luxo, eles oferecem aí passeios, visitas a pontos da Muralha da China, que são pontos com menor fluxo de turistas, como esse de Badaling. Um outro destaque na cidade de Beijing é a Cidade Proibida, que é esse complexo, essa cidade murada, e dentro da Cidade Proibida a gente tem diversos templos e palácios, que é onde viviam os imperadores das dinastias chinesas. Então é uma área ampla que a gente visita aí 3-4 horas pelo menos. O destaque para o Templo do Céu, que é belíssimo, todos em circular, com um detalhamento no design, nas cores, e aonde os imperadores faziam aí as suas orações. No lado de fora da Cidade Proibida, o destaque é para Camden Street, que é a rua, ela tem 2 quilômetros aqui, tem um bondinho que fica seguindo de uma ponta na outra, cheio de lojinhas, de restaurantes, onde tem esse mercado, as comidas de rua, as barracas. Então, naturalmente, na saída da visita à Cidade Proibida, as pessoas param um pouco para fazer algumas compras aí.
Do lado da Cidade Proibida também está a Praça da Paz Celestial, que é considerada uma das maiores praças do mundo, onde acontecem todas as manifestações políticas, as comemorações do Ano Novo Chinês, as comemorações importantes do Réveillon, acontece na Praça da Paz Celestial, que nos anos 80 teve aquele incidente famosíssimo dos jovens que enfrentaram os tanques de guerra nessa época. Então, é belíssima, e na Praça da Paz Celestial é onde está o mausoléu de Mao Tse-tung, então, que foi o líder comunista, um dos líderes mais importantes e ferrenhos, que levou a China aí a mãos de ferro por décadas, e depois, somente depois da morte dele, é que a China começa aos pouquinhos a se abrir para o mundo, né, para o capitalismo. Um outro destaque na cidade de Beijing é o belíssimo Palácio de Verão, que tem uma arquitetura tradicional chinesa. Ele está numa ilhazinha, então é possível acessar através desses barquinhos e aí visitar diversas salas, museus, e aí todas as vestimentas, as armas que as dinastias milenares chinesas utilizavam. Depois a gente segue para Xangai, que é a maior cidade da China, é o contraponto, na verdade. Então, as duas principais cidades, Beijing, que é a cidade histórica, que nos leva à China do nosso imaginário, dos filmes, da arquitetura tradicional, e Xangai, que é a cidade super moderna, que está mais ao sul. Ela é cortada pelo rio Huangpu. E por que é importante a gente saber disso? Porque as duas margens de Xangai são margens opostas, inclusive na arquitetura e no modo de vida. Então, nessa região aqui, nessa margem, esse visual que a gente vê é chamado de Pudong, que é a área financeira, é o centro onde estão os hotéis mais modernos, os escritórios, os grandes shoppings, então localizados na área de Pudong, que é a vista mais bonita de Xangai. E no lado oposto está o Bund, que tem construções mais baixas e que remetem à Europa, né? No início do século XX, os chineses quiseram construir réplicas de Paris e de Londres. A gente tem até aqui o Big Ben e algumas construções que são réplicas de prédios importantes em Paris e em Londres, porque eles queriam ter esse glamour, né, na cidade de Xangai. Eles queriam que a cidade de Xangai fosse realmente um centro comercial importante. E aí, então, a vista, quando você está no Bund, é que você tem essa vista lindíssima para a região do Pudong. Quando você chega com o navio, alguns navios conseguem subir algumas áreas do rio Huangpu, e aí a perspectiva ela é maravilhosa. Além dessa parte mais moderna de Xangai, existem alguns bairros, alguns pontos que valem a pena conhecer e que vale a pena destacar, como o Yu Garden, que é um jardim suspenso, existem várias áreas em Xangai que são todas banhadas, né, por braços do rio, e a região de Yu Garden, que é um complexo de casas de chá, de lojas, de lojinhas de artesanato, restaurante e templos também com arquitetura tradicional chinesa. O Museu de Xangai, que vale a pena a visita, ele é todo a arquitetura bem contemporânea, internamente ele é mais clássico, mas o acervo do Museu de Xangai é um acervo muito, muito rico, que aí vai contar a história desde a China antiga, das dinastias da China imperial, até a passagem pela China comunista e aí o crescimento, hoje a China sendo um dos países das potências econômicas mais promissoras e cada vez mais rica e poderosa no mundo inteiro, né? A China faz parte do BRIC, junto com o Brasil,
Rússia, Índia e a África do Sul. Um outro destaque é para o bairro, né, para o vilarejo de Zurialhal, que é um vilarejo todo como Veneza, todo entrecortado pelo rio, e onde a locomoção dos locais é com esses barquinhos. As ruelinhas são muito estreitas e tem no máximo rickshaw e os barquinhos. Então é um vilarejo todo de água, né, cheio de lojas também, muito charmoso. Há uns 20 minutos, ele está do lado do Bund, a uns 20 minutos do centro principal. Depois a gente tem Japão, que é um país, apesar de pequenininho, mas muito rico, tem algumas saídas que explora bastante o Japão, diversas, o Japão de norte a sul. O nosso destaque vai ser para a cidade de Tóquio, que é uma cidade que vale, inclusive, o cliente, quando o navio sai a partir do Japão, começa a saída com Tóquio, o cliente ficar mais umas 3 ou 4 noites, porque a cidade tem muita coisa para ver. Então, Palácio Imperial do século XVI, que ainda é residência do imperador, os jardins belíssimos, e a cidade de Tóquio, ela é dividida em bairros, e cada bairro tem uma característica e uma peculiaridade muito única. Então eu destaquei alguns: o centro antigo, que é o bairro de Asakusa, que é onde é possível fazer o passeio de rickshaw. Tem alguns templos shintoístas, que é a religião que vem antes, inclusive, do budismo no Japão. Então tem os templos, e aí as cores, né, as simbologias muito ricas. De novo, tem que fazer a exploração com guia, porque é uma cultura muito diversa. E aqui a rua principal de compras, né, um shopping a céu aberto do bairro de Asakusa. Então o rickshaw, nessa região é possível ainda encontrar os puxadores da carruagem. A peculiaridade do japonês é a excentricidade, é essa mistura do tradicional, do comportamento contido, com essa nova geração que busca se expressar no jeito de vestir, no seu comportamento. E isso é cada vez mais comum a gente ver pelas ruas de Tóquio, né? Os jovens aí com cabelos coloridos, as roupas todas, mas é justamente, a gente percebe esse comportamento como se fosse uma forma de expressão, uma busca pela liberdade, porque a gente sabe que o japonês tem na sua educação um tradicionalismo, uma maneira de se comportar bastante contida, e a gente percebe nessa nova geração aí essa busca pela possibilidade de se expressar mais livremente. Daí as lojas, né, essa mistura do antigo com essas coisas que são engraçadas, que a gente só vê no Japão, né? Uma loja que é um gatinho, e aí você entra pela boca do gato para fazer suas compras. Daí o bairro de Ginza, que é um dos bairros mais sofisticados, onde loja da Tiffany, Cartier, Chanel, enfim, aonde o cliente que vai para fazer compras de alto padrão, de grifes internacionais, é aonde ele encontra. Também Tóquio tem uma oferta muito grande de restaurantes de altíssima gastronomia. Então o cliente, vale a pena ele experimentar uma comida tradicional japonesa, que é totalmente diferente do que o brasileiro está acostumado, né, o bife Kobe, que é aquela carne nobre japonesa, as iguarias, que são bastante diferentes do que a gente está acostumado aqui. Então, o cliente passando um dia em Tóquio, vale a pena fazer uma recomendação para ele ter essa experiência gastronômica.
Daí Shinjuku é o bairro de Shinjuku, onde está a estação de trem, que é a considerada a mais movimentada do mundo e que é da onde sai o Shinkansen, que é o trem-bala. O Shinkansen é o trem-bala que vai para diversos pontos do Japão inteiro, são mais de 300 km por hora. Também a tecnologia toda essa é bastante interessante. Um super destaque na cidade de Tóquio é o mercado de peixes, é o maior mercado de peixes do mundo. Essa é uma cena do leilão do atum, que é uma situação que acontece de tempos em tempos no mercado de peixes, que é todo um jeito diferente, é um leilão silencioso, são toneladas de atum que são raríssimos e aí é feita esse leilão. Além disso, ao longo do ano todo, os próprios japoneses, os locais de Tóquio, eles vão tomar o café da manhã, eles saem da balada e passam no mercado de peixe para poder tomar o seu café da manhã. Então, quando o cliente está em Tóquio, se o navio passa 2 noites, o ideal é recomendar que ele vá na excursão no primeiro horário, geralmente às 5 da manhã, porque aí você vê um pouco ainda do movimento dos comerciantes, né, onde é o horário que os grandes chefes de cozinha vão para o mercado de peixe para escolher as melhores peças. E aí depois é muito comum também experimentar um café da manhã japonês que é bem diferente. Tem ovo, tem aquele feijão fermentado, um arroz fermentado também, então é bem diferente e aí vale a pena, se não para experimentar, pelo menos para ver todo esse movimento, ver o cotidiano, porque é uma coisa muito normal. E quem volta da balada e também quem está indo para o trabalho, deixa de tomar o café da manhã em casa e para no mercado de peixe de Tóquio. Depois Kyoto, que está mais ao sul do Japão. Kyoto foi a capital do império por mais de 1000 anos e é em Kyoto que a gente vai ter a experiência e vivenciar um pouco mais o Japão tradicional. É em Kyoto que está o bairro do Gion, que é o bairro das geishas, onde o filme Memórias de uma Geisha é retratado, a maioria do filme nesse bairro. E aí é muito comum a gente ver as meninas, as geishas circulando, porque realmente é uma tradição que ainda se mantém. As ruazinhas estreitas, o centro, né, de Kyoto e do bairro do Gion, ruazinhas estreitas, com essas casas de chá. Um outro destaque que vale muito a pena o cliente experimentar é uma cerimônia de chá completa, a cerimônia cheia de significados e situações, servidos pelas geishas. Então também tem que fazer a reserva com antecedência. A Qualitour está pronta para sugerir a melhor casa de chá e apoiar o agente na criação aí dessa experiência diferente na cidade de Kyoto. Nas imediações de Kyoto também tem vários jardins belíssimos, o castelo de Niho, que é de 1603, os jardins parecem realmente verdadeiras obras de arte a céu aberto, e aí são vários desses castelos com templos, e esse é um visual, esse colorido é um visual já de outono. Na época da primavera, as cerejeiras ficam todas, aí já muda completamente as cores, as cerejeiras aí todas carregadas, ficam aí pelo menos umas 2 semanas entre final de abril e começo de maio, as cerejeiras carregadas em todo o Japão. Então imaginem, né, nessa época do ano que ainda tem algumas saídas especiais, o visual incrível. Se o cliente vai dezembro, janeiro até fevereiro, daí a visão ela é diferente porque ele está indo no inverno, mas também é muito lindo porque tem vários pontos que ficam nevados, então é muito lindo também. E aí agora a Dani vai falar um pouquinho dos cruzeiros pra gente.
Agora vamos ver as diferentes propostas de cruzeiro marítimo para essa região de China e Japão. Primeira opção que a gente traz é a Regent, Super All Inclusive, com os seus itinerários, incluindo um pré ou pós de 3 noites terrestre. Um pouco mais da nova decoração da Regent. Olha que belíssimo esse ambiente, recém-reformado. Um detalhe da Regent é que isso aqui é uma cena de degustação, tá, de vinhos. Um detalhe da Regent é que você tem uma série de obras de arte ao longo do navio e acontece ao longo do cruzeiro um leilão silencioso, assim como um leilão de atum, né, que a gente viu no mercado dos peixes. Na Regent tem um leilão de obras de arte silencioso, tá? Um detalhe para se trazer. E aí a gente apresenta aqui 2 saídas, uma em fevereiro, outra em março, com Voyager, ambas de 16 noites, saindo de Hong Kong, fazendo aqui fundamentalmente China e aqui um pouco de Japão e com China, tá? Olha esse valor, de $7.999, já é uma suíte com varanda. A gente está falando de um itinerário de 16 noites, então imagina, façam uma divisão e vejam o custo por dia aqui, por uma experiência que tem até 44 opções de excursões de terra incluídas nessa tarifa, além do hotel pré-embarque e além da opção de programa terrestre de 3 noites. Tá? Outra opção aqui, da Regent 16 noites, é por $11.389. Tá? Então, realmente uma experiência all-inclusive. A gente traz também aqui em destaque a Companhie du Ponant, que é a nossa companhia francesa. Um detalhe para a Companhie du Ponant é que ela faz itinerários em abril, são umas 3 ou 4 saídas em abril, que ela faz fundamentalmente Japão e pega justamente a época das cerejeiras em flor. Então, é interessantíssimo para o teu passageiro que quer conhecer Japão, de repente oferecer essas saídas nessa época da Ponant. Essa é a lojinha, né, onde você pode... Essa é a cena do restaurante principal. Muito bem decorado, muito bonito. Aqui é aquele bar que fica em cima, onde tem um piano ali no fundo, sofá, e você pode tomar um drink ou antes do jantar ou depois do jantar, conversar com as pessoas, trocar as experiências. Essa é a imagem do Austral de fora. Então, de fora você vê um barco pequeno, é um iate, e é surpreendente quando você entra no navio, você se surpreende com a decoração, com o que tem internamente no navio. Olha que bonita, decoração muito contemporânea. E aí, 2 saídas de Austral, que a gente está falando em outubro e março. Nenhuma dessas são aquelas saídas que eu comentei sobre o Japão, tá, da cerejeira em flor, mas aqui são saídas de 14 noites por $4.930 mais taxas, e aqui a gente está falando de 8 noites por $3.270 mais taxas. Quer dizer, é uma excelente proposta para o teu cliente. Lembrando, é uma companhia premium, é um serviço premium. E aí, por isso, apresenta um valor muito interessante. Tá? E a Oceania Cruises, com barcos de 700 passageiros fazendo a região do Oriente. Na Oceania também tem obras de arte a bordo e também acontecem os leilões silenciosos. Um pouco do deck, né, do visual do deck. Essa é a decoração dos navios mais clássicos, a Insignia Náutica, tá? Olha que é uma decoração mais um pouco mais pesada, com madeira mais escura, remete a algo mais clássico, tá? Essa é a proposta desses navios. Então, eles foram também reformados, mas mantêm o mesmo tipo de proposta, o mesmo tipo de visual. E aí a gente traz 2 saídas, uma no final de fevereiro, outra em março, fazendo aqui Japão e um pouco de China, e aqui também Japão e China.
A gente tem uma primeira saída por $4.690, mais taxas, e $4.105 por pessoa, mais taxas. Lembrando que essas tarifas não são all inclusive, ou seja, não há gorjetas, nem bebidas, nem nada disso está incluído nessas tarifas. O que a gente tem incluído são as opções de gastronomia, que de fato é um destaque dessa companhia. Se o teu passageiro gosta de comer bem a bordo, se ele gosta dessa questão de degustação, de sabores, de restaurantes de especialidade, a Oceania é a melhor proposta para esse passageiro, porque você tem muita opção interna no navio e são propostas muito boas. Todos os restaurantes são de extrema qualidade. A gente tem o Red Ginger asiático, a gente tem o francês Jacques, do Jacques Pepin, e a gente tem o italiano, que é o Toscana, e também uma opção de steakhouse, que é o Polo Grill. Tá? Queria agradecer, chegamos ao final de mais um workshop. Queria agradecer a atenção de todos, agradecer a Rogéria pela parceria, pelo conhecimento dividido aqui nos destinos e esperamos vê-los no próximo workshop. Obrigada. Obrigada.